Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que nós fazemos aqui no canal de Monja Mago. E esse canal se chama de Monja Mago porque, de fato, esse que vos fala foi monge por 6 anos da minha vida e hoje sou mago. Meu nome é Wellington e é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Caso você esteja chegando agora, considere se inscrever, considere tornar-se um lindo e maravilhoso punheteiro de sigilo. Bom, meu povo, hoje, quarta-feira, né? O Mago pede desculpa porque semana passada não consegui gravar vídeo. Eu vou trazer um contexto rápido aqui. É porque eu tive um hiato de muitas notícias boas e ruins ao mesmo tempo. Mês de agosto é esse caos, né? E a minha casa saiu e eu preciso me mudar e tem um monte de reforma pra fazer na casa. E eu tive que correr atrás de pedreiro, atrás de um monte de coisa. Então, assim, é babado, né? Então, por isso, a minha ausência. Talvez eu não consiga estar com tanta frequência até que eu consiga me mudar e me estabelecer, né, em outra casa. Mas eu vou estar trazendo vídeo pra vocês com toda certeza. E hoje, quarta-feira, é de praxe. Vamos de causa dos inscritos? Aquele vídeo maroto aonde a gente lê o que vocês escrevem. Ai, Mago, como que eu faço pra escrever pro canal? É simples, você pega o seu caos, seu relato, sua experiência sobrenatural, lembrando que, como somos um canal de ocultismo sério, o ideal é que você não escreva uma fanfic, um fake ou alguma coisa assim, mas alguma experiência real que você teve, com ET, com espírito, com magia, com o que for, né? E aí você vai escrever para causos.monjamago@gmail.com e o Mago vai trazer o seu relato pra gente ler juntos aqui no canal. Então bora lá? Bora pros causos de hoje? O primeiro causo que nós temos hoje se chama Sonho. Salve, Mago, tudo bem? Espero que sim. Então, primeiramente, gostaria de dizer que estou no meu início do estudo do ocultismo e tenho como objetivo trabalhar com Goetia, além de outros sistemas, mas não vejo nem de longe de estar pronto para isso. Mas os seus vídeos me encantam. Comecei a maratonar todos os vídeos de causos de Goetia do seu canal. Depois de 2 dias, ao ir dormir, tive um sonho com Asmodai. Era uma energia muito densa, a ponto de todos os meus sentidos ficarem doidos. Eu mal conseguia me mover, e quando tentei enfrentar tal energia para mandá-la embora, fui lançado de um lado ao outro do quarto como se não fosse nada. A energia chegava a ser palpável de tão densa. Chamei por arcanjos e nada. Invoquei uma espada e nada. Chamei pelo nome de Adonai e nada. Até que disse para ele que pelo menos me revelar o seu nome. E ele sussurrou em meu ouvido, como se fosse um grupo, Asmodai, e disse a ele que se ele fosse embora e eu fosse trabalhar com ele, usaria apenas o Grimório Verum, sem mal ter conhecimento sobre o assunto. Não sei se fechei um acordo no desespero ou se foi só um sonho. Só sei que o momento estava em desespero. E antes de acordar, um amuleto com símbolos egípcios se materializava em minhas mãos, com algo escrito no que me parece ser inglês, mas não me recordo exatamente o que era. Acredito que era algo no sentido do que foi dito. Nossa, você escreve sem vírgula, isso é horrível. Acredito que era algo no sentido de o que foi dito deve ser cumprido. Enfim. Assim que juntar uma grana, vou marcar uma consulta de scrying contigo. Beijos do futuro mago que já começou fudido. E um abraço. Beijos. Futuro mago. Pretencioso e ambicioso. Vamos lá. Quando nós falamos em sonhos, é aquilo que eu sempre trago no canal, né? E é o que ninguém gosta de ouvir. A maioria deles tem por significância aquilo que nós vemos. E o nosso inconsciente extrapola isso e reproduz como se fosse um filme épico, né? Então, é interessante notar que no início do seu relato, né,
você mesmo escreve que você estava maratonando o meu canal, sobretudo os vídeos de Goetia, e foi dormir, né? E aí, 2 dias depois de você maratonar o canal, pelo que você deu a entender, você foi dormir e aí teve esse sonho, essa experiência. Mago, foi selado um acordo? Não, né? Mago, e agora? O que eu faço? Nada, continua a sua vida normalmente, né? Eu sei que sonhos podem marcar a nossa jornada, mas eu acho que a gente precisa ter, sobretudo no caminho da magia, né, bastante ceticismo quanto a esse tipo de experiência. Porque uma coisa seria você falar pra mim, nunca pesquisei sobre Asmodai, nunca vi nada de Goetia, nunca pesquisei nada de ocultismo, eu era, sei lá, ateu e tive um sonho desses. Aí eu vou falar, opa, aí é outros 500, né? Agora, você estava pesquisando sobre ocultismo, você tá querendo ser mago, tem a pretensão de ser um grande mago, né? Então, me parece bem inconsistente a questão do sonho. Fora que Grimório Verum, se eu não me engano, não tem Asmodai, né? Pelo que eu lembro, não vão cegamente nesta minha informação que estou passando, confiram no Verum, mas pelo que eu me lembro, não tem Asmodai. A tríade do Verum, a tríade satânica, né? A trindade satânica do Verum é Astaró, Beelzebu e Lúcifer, né? Esses são os grandes demônios chefes do Grimório Verum. Então não tem muito sentido, né? Eu penso que se fosse a entidade, né, a própria entidade, ela iria te advertir. Como você vai trabalhar comigo com o Grimório Verum, sendo que, em primeiro lugar, o Grimório Verum é um Grimório que não está completo, né? Então não tem como ter uma prática sólida do início ao fim com aquele Grimório, porque ele está defasado, né? Segundo, não tem selo meu, não tem nada meu ali, né? Então eu penso que se fosse a entidade, ela mesma teria elucidado isso, né? De certa forma. Quando o assunto é sonho, a gente precisa, como eu disse, ser bem céticos, né? E eu creio que aqui foi apenas uma projeção da sua inconsciência, né? Os nossos olhos veem muitas coisas, e aí a gente acaba projetando isso em forma de sonho. E tá tudo bem, né? É o que eu falo. Não é porque foi uma experiência mais mental que a gente descarta ela. Anota. Faz um diário de sonhos, faz um diário onírico. Isso vai ser muito importante com o tempo. Porque você vai conseguir distinguir o que foi um sonho profético do que foi um sonho comum, né? Então, fica aí a dica. Bora pro próximo causo? O segundo causo de hoje se chama Briguei com um anjo, eu acho. Eita! Ela é nervosa, não perdoa nem os anjos. Bora lá. Olá, mago, tudo bem? Tô bem, amor, e você? Olá também aos inscritos. Pode me chamar de E. Entre parênteses, a inicial do meu nickname aqui, kkkk. Meu causo hoje é sobre um estranho sonho que tive. Gostaria que você pudesse me dar um parecer sobre e reagisse no canal. Vamos lá, outro sonho. Já adianto também que não tenho envolvimento com o ocultismo. Sou cristão e descobri a magia assistindo o seu canal. É muito bom aprender mais sobre esse universo. Muito obrigado por nos contar tantas coisas interessantes. Eu fico muito feliz de trazer cristãos para o meu canal, porque olha, se tem uma raça que não gosta da gente, são vocês. Certo, eis aqui o caos. Há umas semanas eu fiquei doente repentinamente. Meu corpo perdeu totalmente a força, o ânimo, fora o nariz meio estranho e tudo mais. É uma gripe, né? No outro dia de manhã decidi que não iria para a escola devido à escola. Nossa, você é muito novinho, né? Às vezes eu tenho tanto medo de gente tão novinha acompanhando esse canal. Oh, Deus. No outro dia de manhã decidi que não iria para a escola devido à fraqueza que me abateu e durante um período matutino fiquei sozinho em casa. Já que estava sozinho e sem obrigação nenhuma, voltei a dormir no sofá. E logo depois comecei a sonhar. Nesse sonho, eu estava no mesmo lugar, deitado na sala, e minha cadela estava olhando fixamente para o corredor atrás de mim. Me ergui um pouco e decidi olhar também. Quando olhei,
vi algo que parecia uma fumaça meio azulada, pálida. Ela tinha um aspecto humanoide, entre parênteses, sem rosto, pois era só fumaça. E tinha um par de asas. Essa fumaça veio se aproximando de mim lentamente e chegou na sala. Após isso, a minha visão do sonho mudou. Era como se eu estivesse dentro de um globo cor de salmão, e no centro desse globo havia alguma coisa que não sou capaz de descrever com certeza. Era uma espécie de massa quase amorfa, com umas asas, uns círculos e brilhos que ficavam girando e se movendo muito rápido, enquanto emitia um som semelhante a várias vozes de homem falando numa língua que não conheço. Entre parênteses, parecia bastante com a pronúncia dos nomes de anjos em enoquiano. Eu entrei em desespero e perguntei: quem é você? E quem te enviou? Aquela massa respondeu: eu sou, entre conchetes, nome daquela língua, sequer me recordo a possível pronúncia. E sou enviado de São Valentim. Fiquei confuso, pois nada fazia sentido, e exclamei: mas como um anjo pode ser enviado por um ser humano? Você não é anjo, deve ser outra coisa. Logo após ter dito isso, o anjo desapareceu e o globo encolheu para dentro de si. Voltei a me ver na sala e acordei. Quando eu acordei, a minha cadela estava correndo rápido em outro cômodo, e a casa estava num completo silêncio. Fiquei com muito medo. Achei que se tratava de algum demônio se passando por anjo para tentar me enganar. Eu não teria nem como me defender, pois estava doente. Apesar disso, voltei a dormir e nada mais aconteceu. O que você acha que pode ter sido? Encontro espiritual real ou pura esquizofrenia da minha parte? Desde já agradeço a sua atenção. Admiro muito seu trabalho e trajetória. Deus te abençoe e abraços. Atentamente, o nome dele. Bom, é aquilo. Mais uma vez entra na esfera de sonhos e mais uma vez após ver conteúdo do meu canal. No outro projetava um caos de Goethe. Eu falo muito de caos de Goethe. Neste projeta-se um caos com o anjo enoquiano. Pra quem sabe, é só olhar atrás do cenário desse canal aqui, só tem coisa de enoquiano. Então, é muito provavelmente a mesma coisa que eu falei no sonho do outro, né? Você projetou. Por que que então parecia um demônio transfigurado de um anjo e não um anjo em si? Porque você é cristão. A mente que é doutrinada dentro de um aspecto cristão vai olhar para um ser desse, né, de estranheza, e não vai reconhecer uma criatura divina, angélica de Jesus, né? Quando a nossa mente é configurada no cristianismo, dentro da magia, a gente tem todo um trabalho para desconstruí-la num processo que às vezes é bem longo, né? Então, a experiência é interessante, como eu digo, não invalido ela, né? Eu acho que nenhuma experiência psicúrgica, né, por mais mental que seja e não tão espiritual, pode ser invalidada por ninguém, né? Por quê? Porque se para você fez sentido e te trouxe uma sensação que de alguma forma te marcou ao ponto de você escrever para esse canal sobre, eu acho que isso deve ser sim registrado em um diário onírico. Como eu digo, se vocês começarem a registrar bastante os sonhos que vocês têm, com o tempo vocês vão criar um dicionário simbólico, vão entender o que o sonho está querendo dizer, porque por mais que, vamos falar aqui de sonhos, né? Por mais que o sonho que a gente tem não tenha nenhuma relevância espiritual, ou seja, não que não tenha nenhuma entidade divina ou demoníaca que se contatou com a gente, como nos casos até agora relatados, né? Ainda que seja pura coisa da sua cabeça, é um acesso ao seu inconsciente que manifestou aquela forma. Então, por que tal forma fala com o meu inconsciente? Porque no seu inconsciente aquela forma tem alguma significância. E aí cabe explorar o significado psicológico. Por exemplo, Asmodai. Asmodai é o demônio do quê? Da luxúria, da destruição, do caos, de várias coisas, né? Então, por que que minha consciência projetou justo esse daimon, né? No caso do anjo, por que que o anjo não se revelou? Ou revelou um aspecto e um nome que me eram estranhos? E por aí vai. Por que que a minha consciência trava uma luta com isso? Como eu digo, a resposta provável nesse caso é muito provavelmente um paradigma cristão enraizado. Mas tudo isso cabe para uma autoanálise
é muito mais psicológica, ou psicúrgica, como eu gosto de chamar, do que espiritual, tá? Repito que não invalida. Só significa que não é a entidade divina que se manifestou do nada, né? Então, saibam disso. É muito importante saber distinguir as coisas, né? E bora pro último caos de hoje? O título é apenas Meu Causo. Bora lá. Olá, mago, tudo bem? Tudo bem, querido, e você? Primeiramente, pode me chamar de A. Bora lá, A. Isso que me aconteceu em janeiro era tarde. Foi por volta das 3 horas da tarde e eu estava limpando a casa e ao terminar fui tirar um rápido cochilo. Ai, meu Deus. Outro sonho. Hoje os causos são só de sonho, será? Vamos ver. Quando de repente, já quase dormindo, me senti estático na cama. Não sentia minhas pernas, meus braços, o meu corpo inteiro. Entrei em um estado de catalepsia. Não conseguia me mexer e nem falar. E eu tentava falar, mas a voz não saía. Tentava me mexer e nada. Nisso, senti que estava saindo do corpo. Ao sair, vi o meu corpo na cama e vi que ele estava envolvido com uma luz amarela. Após isso, eu não tinha controle próprio. Algo me levava. Mas não sei o que era. Transportado para dentro de uma casinha bem pequena. Um cubículo. As paredes eram de cor bege e o chão era vermelho. Havia uma névoa dentro da casa, quando de repente me deparo com algo terrível. Era uma criatura aterrorizante que estava sentado num pequeno trono. Tinha cabeça de bode, chifres e um par de seios, e suas pernas eram de bode. Segurava um cetro na mão esquerda e junto dele haviam 2 homens, ambos acorrentados e sem camisa. Nossa, é a carta do diabo do tarô, né? Na sua direita tinha um homem moreno jambo, careca, e com um semblante de tristeza, e na sua esquerda era um homem preto, mas bem preto mesmo, mal encarado. Uma cara bem feia, tinha um olhar de ódio ao me ver. E ele disse com um tom ameaçador: "Não olhe pra mim, não fique olhando pra mim não, hein?" Em seguida a entidade com cabeça de bode me disse: "Se aproxime", e eu não me aproximei dele. Virei as costas e me mandei dali na hora. Voltei pro corpo e acordei muito impressionado. Fiz uma prece agradecendo a Deus por não ter me acontecido nada, descansei por uns minutos, tomei um banho de ervas para tirar a energia ruim que ficou, pois fiquei com uma energia um pouco pesada, e depois fui me distrair para esparecer a mente. Fui dar uma volta com meu cachorro pelo bairro e assim que cheguei em casa, fui acessar a internet. No dia seguinte, o meu gato me atacou do nada e me fez um ferimento na cabeça, que chegou a sangrar. Fiquei sem entender por que ele fez aquilo. Ele sempre foi doce. Foi um doce de gato, carinhoso e super manso. Mago, afinal de contas, com quem eu me encontrei? Com Baal ou Bafomé? Eles são a mesma pessoa? E esse meu encontro com ele seria um chamado para eu iniciar na Goetia com ele? Esse foi o meu relato, mago. Um grande abraço. Essa última pergunta me faz ver que você estava pesquisando sobre o assunto, né? Seria um chamado para eu iniciar na Goetia? Olha, é aquilo. Esse caso difere um pouco dos outros, porque aqui entra uma experiência de projeção, né? Ele não estava dormindo, ele estava lúcido, né? E teve a experiência de projeção da consciência, né? Aqui é um pouco diferente, porque, né, ele não estava no descontrole de si, apesar de no final estar, mas ele estava relativamente acordado, né? E aqui nós vamos entender a diferença de sonho comum para projeção, né? A projeção da consciência, a gente precisa estar acordado, desperto. Quando nós estamos dormindo, somente em sonho lúcido que se dá a projeção, né? Pelo que ele relata aqui, não foi um sonho lúcido, sim uma projeção. O corpo entrou em estado de catalepsia, um estado de gnose, e aí ele foi, né? Agora, a sua consciência foi quem te projetou para onde foi. Logo, provavelmente você devia estar estudando, pesquisando, e aí não tem que ser eu para te responder, era fulano ou era ciclano? Não sei. Quem estava olhando para o abismo era você. Então, é aquilo que eu sempre falo para as pessoas que pesquisam muito sobre essas coisas. Quando você olha para o abismo te olha, né?
Ele te devolve o olhar. Ele te encara de volta. O abismo não tem medo da gente. Né? Pelo contrário, ele nos atrai. O abismo nos atrai, ele nos puxa. Então, você estava olhando para o abismo. O que você estava estudando? Estava estudando Baphomet? Estava estudando sobre Goethe? Estava estudando sobre Baal? Né? Porque quando você teve essa experiência, muito provavelmente deve ter sido horas ou dias, né, de você ter lido, visto ou estudado algo referente a essas entidades. Quando nós projetamos a nossa consciência, ela não nos leva para lugar nenhum. Ela nos faz sair do corpo. Quem vai direcionar para onde vamos é a consciência. É a mente. Por exemplo, vou fazer scrying para alguém. Por que eu peço o nome completo e data de nascimento da pessoa? Porque quando eu projeto a minha consciência, ou seja, eu tirei a consciência fora de mim e projetei ela para fora, automaticamente eu falo, me projete para tal lugar, e eu vou. Me projete para tal pessoa, e eu vou. Só que isso pode ser feito de maneira involuntária. Você pesquisou muito sobre um assunto, estudou muito sobre o assunto. Aí você se projeta. E ao se projetar automaticamente, a sua mente entende aquilo como um gatilho e te lança para aquela realidade. Agora, o porquê que apareceu um bode com 2 homens amarrados e tudo mais, penso eu que é muito mais uma análise simbólica, né, do que isso quis dizer. Porque as visões, elas dificilmente são literais, tá? Quando a gente projeta nossa consciência para algum lugar e vê alguma coisa, as visões costumam ser bem metafóricas, bem simbólicas. Então, por que você via 2 homens como escravos que não queriam olhar para si? Será que era um medo de encarar sua própria sombra? Será que era um medo de olhar para suas trevas interiores? Né? Aqui me parece muito mais um chamado para uma iniciação nas sombras pessoais do que propriamente dito num cerimonial de evocação. Goethe ou o que for. Né? Penso que a gente precisa aprender muito bem a discernir essas experiências, porque às vezes a gente acha que uma entidade está me chamando. Gente, as entidades não... Entendam uma coisa e aprendam de uma vez por todas. Entidades não nascidas, anjos, daimons, e qualquer ser que não habita a nossa estrutura terrestre, essas entidades, elas simplesmente não têm nada a ver com a gente. Elas só vêm até nós por um comando superior. Então não faz muito sentido que a entidade olhe para o Zezinho, que é do tamanho de uma bactéria, porque nós somos do tamanho de uma bactéria perto desses seres, né? E fale, olha, ele é divino, eu vou me contatar com ele. Né? Não tem sentido. Né? Não faz muito... Não tem coerência, sabe? Então é isso, né? Então, a gente precisa entender aqui que sua experiência de projeção da consciência foi real, aparentemente foi, pelo que você relata, foi intensa, você deve ter que tomar banho de ervas pelo peso espiritual que teve, talvez até se aproximou de alguma entidade, sim, seja ela qual for, né? Alguma entidade muito trickster, possivelmente. Agora, o fato de quem ter falado contigo serem esses seres que eram escravos é muito mais uma alusão ao que você precisa trabalhar dentro de si mesmo, ao menos ao meu ver, né? Mas é aquilo que eu sempre falo quando o assunto é sonho, projeção de consciência, scrying, visões e qualquer experiência gnóstica. Se você não entender a simbologia pessoal, ou seja, se você não tiver um profundo autoconhecimento dos seus símbolos internos, muito do que você vê não vai fazer sentido. Tá bom? E é isso, meu povo. Então, Mago tem alguns recadinhos. Semana passada eu abri vagas para a turma de mentoria de magia cerimonial, que vou abrir agora, né, nesse ano, nesse segundo semestre, uma nova turma de iniciação na magia cerimonial. E, gente, eu fiquei pasmo, eu abri 30 vagas e nunca foram preenchidas tão rapidamente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, só tem 4 vagas restantes. Só tem 4 vagas, não tem mais, tá?
Então, se você quer participar da mentoria de magia cerimonial, é agora ou nunca. Ou vai ou racha, né? Me chame, né, na DM do Instagram, sobretudo, para perguntar se ainda há vagas. Porque do jeito que a coisa tá, talvez até quando esse vídeo for pro canal, na quarta-feira, eu estou gravando numa segunda, talvez já não tenha mais vagas, né? A galera tá realmente com sede de aprender magia. Isso é muito bonito, né? Então, se você quer garantir sua vaga, me chame que eu vejo se ainda há vaga sobrando. O valor da mentoria é R$1.000, pode parcelar no crédito e tudo mais. E é isso aí. Teremos ritual coletivo, né, no final de agosto. Ritual de limpeza, de quebra de demanda, de destruir maldição hereditária. Tudo quanto é tipo de maldição que tem na sua vida, vamos quebrar nesse ritual. O que eu acho triste é que nos 2 rituais passados, prosperidade e amor, entupiu de gente querendo fazer ritual coletivo. Num ritual de limpeza que é necessário para todo mundo, não vem. Não adianta, vocês não aprendem a lição. O mago fala, gente, se vocês querem caminhos abertos, tem que estar limpos os caminhos. A sua energia precisa estar receptiva. Se você quer um amor, sua energia precisa estar receptiva. Aí as pessoas pulam o ritual de limpeza, que é essencial para todo mundo, e vão direto para os outros rituais. Aí não acontece nada e depois reclama, né? Então, tá aí. Abertas as vagas para o ritual de limpeza, quebra de maldição, quebra de tudo quanto é coisa ruim. A chance é agora, depois não diga que o mago não avisou, tá bom? Também, né? O curso de tarô ainda tá num valor baixo, se eu fosse você aproveitava, porque o mago vai subir o valor, tá? Então aproveita que tá com R$350 off, né? Do valor original dele e vai se formar, vai aprender tarô. Tem relatos de feedback do pessoal que tá desenvolvendo a mediunidade através do curso e começaram a ativar outros dons psíquicos e isso tá sendo bem bacana. Então se eu fosse você, corria lá, porque é o meu curso de tarô. Eu te garanto que é muito mais do que um curso de tarô, tá bom? Também nós temos o curso de Scrying aí, módulo iniciante. Se você tem vontade de aprender a ler bola de cristal, o módulo iniciante do curso está aí, também pela Hotmart. São os 2 cursos gravados do mago. Mentoria é diferente, mentoria é um acompanhamento de perto, eu vou te iniciar na magia, então eu vou te acompanhar de perto, é outro rolê, por isso que eu abro por turmas, você não faz no seu tempo, é no tempo da mentoria e tudo mais, tá bom? E é isso, meu povo. Então, demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!